Não é novidade para ninguém que a criminalidade no Brasil tenha estado em níveis elevados. E em meio a esse aumento nos índices de criminalidade, é fácil observar que as políticas de segurança pública adotadas por aqui estão falhando em aspectos importantes, como a ressocialização dos presos e a prevenção de reincidência. E aí surge a pergunta: o que deve ser feito para que a criminalidade diminua? Quais são os motivos que levam uma pessoa a delinquir? E o que fazer para que após um crime ela possa ser ressocializada e não reincida em atos criminosos? Eu sou Cíntia Brunelli e hoje eu vou explicar a teoria conhecida como Labeling Approach, ou teoria do etiquetamento social, e analisar de que forma a estigmatização contribui para o aumento da criminalidade. E eu te convido a se inscrever no canal, porque toda semana eu estou aqui trazendo conteúdos. Antes de iniciar o vídeo, eu gostaria de lembrar que eu estou aqui explicando um conteúdo que é uma das teorias da criminologia que busca explicar por que as pessoas cometem crimes. É um assunto super polêmico e você tem todo o direito de concordar ou não concordar com a teoria. Apenas eu peço, por gentileza, que, se possível, seja mantida a civilidade e o decoro nos comentários. Não precisamos dar voadora uns nos outros. É possível manter a cordialidade com o próximo, mesmo que ele tenha opiniões diferentes da sua. Se você pensa como eu, escreva nos comentários. Respeito em primeiro lugar. Agora vamos começar. A teoria do etiquetamento social diz que existe uma etiqueta ou um rótulo que é atribuído a certos indivíduos que a sociedade entende como delinquentes. Essa etiquetagem ocorre de forma diferente dependendo da raça ou da classe social a que a pessoa pertence. Por exemplo, muitas vezes quando um jovem branco de classe alta é pego fumando maconha, ele é tratado de forma diferente do que quando um jovem negro de classe baixa é pego fumando maconha. Enquanto o jovem branco de classe alta que é pego fumando maconha é considerado alguém em um momento de rebeldia, o jovem negro de classe baixa que é pego fumando maconha é taxado como um maconheiro vagabundo. Eu não estou dizendo aqui que seja sempre assim, mas nós sabemos que isso acontece com frequência. Além disso, as próprias instituições de controle social estigmatizam os indivíduos, colocando estes perante a sociedade como bandidos e, consequentemente, contribuindo para que se tornem criminosos habituais. Eu vou dar um exemplo para você entender. Imagine um indivíduo que comete um crime de roubo. Após cometido o roubo, as instituições de controle automaticamente vão considerá-lo como um ladrão e assim vão procurá-lo. Após encontrado, ele será apresentado perante as autoridades como ladrão e assim ele vai ser condenado. No estabelecimento prisional, ele será colocado com outros presos, que vão tratá-lo como um semelhante. Lá ele vai conhecer outros presos que também praticaram roubos e crimes ainda piores. Após o cumprimento da pena, esse indivíduo será colocado de volta na sociedade, mas não como um cidadão que pagou os seus pecados, e sim como um ex-presidiário, que poderia voltar a praticar roubos novamente assim que tiver a oportunidade. Logo, esse indivíduo altamente etiquetado será considerado um fora da lei e que, pelo fato de ter cometido um crime, não merece conviver em harmonia com os demais cidadãos. Aos poucos, ele será excluído da sociedade normal. E excluído, ele não vai conseguir se encaixar novamente, não vai conseguir emprego e não vai poder se reabilitar. Assim, ele vai ficar vulnerável para ser encontrado por grupos de outros indivíduos que também estejam à margem da sociedade e vai cometer crimes novamente. E aí terá o status de reincidente no crime. Depois disso, ele se torna um criminoso
habitual. Quanto mais o indivíduo é etiquetado e colocado à margem da sociedade, mais ele vai mergulhando no papel de desviado até chegar ao momento em que ele se convence de que ele realmente é aquilo que a sociedade o considerou, ou seja, um criminoso. Existe a assimilação das características do rótulo pela pessoa rotulada. E há também uma expectativa da sociedade de que essa pessoa rotulada se comporte conforme as características do rótulo. Espera-se que a pessoa rotulada faça aquilo que está naquele rótulo. A criminalidade é o resultado de um sistema altamente seletivo, que seleciona indivíduos por conta de certas características e os rotula como criminosos. Existe uma rotulação seletiva de indivíduos, especialmente por questões de raça e classe social. As próprias instituições do aparelho do Estado contribuem para a seleção e classificação de indivíduos como criminosos, possuindo, consequentemente, a sua parcela de culpa no aumento da criminalidade. O estabelecimento prisional também acaba tendo uma finalidade diferente daquela que era pretendida, pois ao invés de recuperar o criminoso e colocá-lo apto de volta à sociedade, acaba o devolvendo de certa forma pior do que entrou, pelo fato do contato com outros presos e as péssimas condições do lugar. A teoria do etiquetamento social é um marco na história da criminologia, porque antes dela, enxergava-se que a culpa da criminalidade era somente do indivíduo que cometesse o crime, e a prisão era a melhor forma de resolver a questão. Mas a teoria, então, deu uma profundidade ainda maior ao tema, porque informou que a criminalidade não é fruto somente do indivíduo que comete o crime, mas também da estigmatização que o coloca à margem da sociedade. É óbvio que dizer que o estigma seria a única causa para o problema seria simplista demais. É óbvio que existem outras causas para o crime. O que a teoria do etiquetamento social busca é simplesmente mostrar que causar um estigma em indivíduos contribui para o aumento da criminalidade. A rotulagem de indivíduos precisa ser combatida, não só por políticas de segurança pública, mas também pela própria sociedade, que deve combater qualquer tipo de incentivo ao preconceito e à discriminação racial. E a intenção aqui não é a de reverter os papéis e dizer que as pessoas são vítimas do sistema, e nem apresentar uma visão romantizada sobre a criminalidade. Não é nada disso, mas sim dizer que o etiquetamento de indivíduos, seja antes ou depois do cometimento do crime, acarreta consequências para a própria sociedade. A teoria do etiquetamento social veio justamente para alertar sobre essas consequências e dizer que elas acabam levando indivíduos a se tornarem criminosos habituais. O fato é que o Brasil ainda é um país que desconhece os mecanismos de ressocialização e acredita fielmente que a solução para a criminalidade é simplesmente chutar os indivíduos para dentro das prisões. É muito fácil encontrar soluções simplistas para a criminalidade aqui no Brasil. Basta ligar a TV ou abrir as redes sociais para ver indivíduos apresentando soluções para assuntos que jamais compreenderam. E o pior é que essas soluções, que não solucionam nada, ainda fazem o maior sucesso. É claro que o problema da criminalidade é bem mais complicado do que parece. O problema da criminalidade é resultado de 3 fases distintas. A primeira delas é antes da prisão, com a etiquetagem de indivíduos e classes sociais. A segunda delas é a prisão em si, que não oferece condições de cumprimento de pena e de ressocialização. E a terceira delas é quando o indivíduo é colocado de volta na sociedade. De um lado, temos uma cultura estigmatizante, que considera como criminosos determinados indivíduos. De outro lado, temos um sistema penitenciário caótico, que não oferece condições
mínimas de salubridade para o cumprimento de pena. Se os indivíduos são etiquetados antes mesmo de entrar nas penitenciárias, quem dirá quando sair? A ressocialização do preso depende muito da vivência e das experiências adquiridas na prisão. O trabalho, estudo, palestras e projetos sociais ajudam na recuperação do preso, mantendo ele ocupado e dando perspectiva de oportunidade após sair da prisão. Mas, infelizmente, a realidade não é essa. E são poucos os presos que conseguem realizar alguma atividade no seu período de prisão. O que acontece na prática é que o indivíduo cumpre a sua pena sem ter passado por qualquer tipo de mecanismo de recuperação e, pelas condições das penitenciárias e o contato com outros presos, acabam voltando às ruas piores do que entraram. E eles voltam não só piores do que entraram, mas voltam também estigmatizados como bandidos e ex-presidiários. E aqui talvez algumas pessoas digam, mas se ele cumpriu a pena e saiu da penitenciária, ele consequentemente é um ex-presidiário. O problema não é a nomenclatura dada, mas sim a carga que ela carrega de ser alguém que já teve uma passagem pela polícia. O estigma, que é altamente prejudicial na ressocialização do preso, como, por exemplo, para arranjar emprego. Se não está fácil para o cidadão comum conseguir um emprego em meio à crise econômica, quem dirá para o ex-presidiário? A crueldade está em pensar que se alguém foi presidiário, deve continuar a ser. A sociedade fixa cada um de nós ao passado. As penas de prisão muitas vezes acabam consolidando a identidade do condenado como bandido e o seu ingresso em uma carreira criminosa. É preciso olhar com outros olhos para esse problema. Não é normal que se tenha uma parcela tão alta de indivíduos que, após o cumprimento da sua pena, retornam para as penitenciárias. As consequências do etiquetamento social na ressocialização dos presos é a reincidência e, consequentemente, o surgimento de criminosos habituais. E a maior vítima de tudo isso, ao final, é a própria sociedade. Para combater a criminalidade é necessário muito mais do que varrer indivíduos para dentro das penitenciárias. É necessário ter políticas voltadas para combater o preconceito e estimular a mudança de vida. O fato é que as atuais políticas de segurança pública falharam, e talvez até para tentar suprir as ânsias de uma sociedade preconceituosa, que com o passar dos anos se especializou em rotular pessoas. Eu avisei que o vídeo de hoje era polêmico e eu espero que todos estejam se comportando civilizadamente nos comentários. Se você gosta desses assuntos de criminologia, eu preciso dizer que existe um módulo sobre essa matéria dentro do curso Primeiros Passos no Direito. E esse é um dos módulos que os alunos mais gostam. Então você provavelmente vai adorar também. Ali eu falo muito mais sobre as teorias que explicam o surgimento do crime para que possamos ter ideias de como combater esse problema. Para conhecer o curso Primeiros Passos no Direito, o link está na descrição do vídeo. Te convido também a assistir a mais vídeos aqui do canal. Tenho dezenas de vídeos para te ajudar a compreender as questões mais importantes do direito. Vou deixar aqui uma playlist para você dar continuidade aos seus estudos. Até!